É um mistério que envolve um acidente com morte. E o Tiago está aqui comigo para a gente falar sobre isso. Uma família estava procurando uma mulher que desapareceu. E esse desaparecimento, ele aconteceu depois que, atenção, o ex-marido morreu em um acidente. O ex-marido sofre um acidente, morre. A ex-mulher desaparece. A família começa a procurar Tiago Silva por essa mulher. Mas o caso teve um desfecho que ninguém esperava, Tiago. Pois é, Furlan, nós estamos aqui em Palmeira, região dos Campos Gerais, rodamos cerca de 80 quilômetros, chegamos a uma área rural aqui de Palmeira, onde, por volta das 8 horas, foi encontrado o corpo da Vanessa, de 30 anos, Vanessa que estava desaparecida. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram ela deixando um condomínio em Ponta Grossa no último domingo com 2 malas. A Vanessa não volta mais para casa. Nesse interim, na madrugada de ontem, o ex-marido dela, o Silvio, se envolve num grave acidente no quilômetro 173 da BR-277, aqui na região de Palmeira. Dentro do carro dele, os policiais encontram roupas da Vanessa. Aumenta o mistério. Hoje pela manhã, aqui na localidade de Quero-Quero, uma área rural aqui de Palmeira, uma área bastante bonita, viu, Furlan? Tem a cachoeira, tem o Rio do Sal aqui, que é bastante conhecido nessa região de Palmeira. O corpo da Vanessa foi localizado. Tinha um ferimento na região da face e ela estava de bruços. Existe sim a suspeita, é o que trabalha o delegado responsável pela investigação, o delegado Rodrigo Siqueira, que está à frente desse caso. Existe a possibilidade do Silvio ter matado a Vanessa, essa é uma possibilidade viável, sim, da polícia, e depois ele ter provocado o acidente, porque o carro dele bate de frente contra um caminhão na BR-277. Eu fiz esse trajeto, o trajeto que possivelmente o Silvio, ex-marido da Vanessa, tinha um filho em comum. Ele teria rodado cerca de 10, 12 quilômetros numa estrada de chão aqui, quando acaba abandonando. Essa é a possibilidade dele ter matado a Vanessa, ter abandonado o corpo dela nessa área rural, na estrada do Quero-Quero, aqui nessa área de Riachos, aqui em Palmeira. Na tentativa de retornar à BR-277, ele se envolve nesse grave acidente e acaba morrendo. A família da Vanessa, Furlan, quando recebe a informação que o corpo dela tinha sido encontrado hoje pela manhã aqui no município, o pai e a mãe precisam ser hospitalizados. O delegado responsável pela investigação ouviu os familiares ontem, quando a família veio aqui à delegacia para prestar uma queixa de até então desaparecimento. Recebe a informação de que o ex-genro se envolve num acidente grave, que ele perde a vida aqui na BR-277, que algumas coisas da Vanessa foram encontradas dentro do carro dele. A família veio aqui, fez o boletim de ocorrência do desaparecimento dela e hoje o corpo foi localizado por pescadores que estavam nesta área rural. Enfim, a polícia não descarta, então, a possibilidade do Silvio ter matado a ex-companheira. Tiveram por um período juntos, estavam separados há alguns meses, né? Não existe aqui na delegacia de Palmeira, segundo o delegado, nenhum boletim de ocorrência feito até então por violência doméstica, por briga. Isso está sendo apurado a partir de agora, mas num primeiro levantamento, a informação do delegado que, embora o Silvio não aceitasse a separação, a Vanessa não teria procurado até então a polícia, né? Então esse é o fato que está mexendo com a cidade no dia de hoje. Infelizmente, mais um relacionamento que tudo indica, viu, Furlan, que o homem, inconformado com a separação, foi até a região de Ponta Grossa, onde a Vanessa estava,
teria matado a Vanessa, desovado o corpo aqui, abandonado o corpo nessa área rural. E quando acessava a BR-277, ele se envolve num grave acidente, bate o carro contra um caminhão e não resiste aos ferimentos. A polícia deverá ouvir, ainda no dia de hoje, uma testemunha importante. Era uma menina, era uma moça que teria dado ali a guarida, que abriu as portas do condomínio dela em Ponta Grossa, porque a Vanessa pediu para ficar lá um tempo. Estava em Ponta Grossa há mais ou menos uns 15 dias, quando o Silvio voltou a persegui-la antes dela desaparecer. Então, no dia de hoje, esse depoimento é aguardado aqui na delegacia de Palmeira. A família ficou impossibilitada por hora de prestar qualquer tipo de esclarecimento, até porque os pais entraram, como disse, em desespero, em estado de choque, precisaram de atendimento hospitalar, estão no hospital agora aqui na região dos Campos Gerais. O delegado responsável pela investigação também espera, a partir desse momento, Furlan, laudos do Instituto de Criminalística do Paraná. O corpo da Vanessa foi recolhido ao IML da região de Ponta Grossa. O médico legista deverá confirmar que tipo de ferimento ela tem na cabeça. Se foi uma paulada, se foi uma pedrada, se foi uma garrafada. Esse ferimento foi suficiente para causar a morte dela, ou ela sofreu asfixia mecânica, ou ela acabou sendo ali afogada. Esse tipo de informação também é necessário para que o delegado conclua a investigação. Por hora, o que a gente tem é isso. Um marido que tentava reatar o relacionamento, ele sai aqui de Palmeira, vai até a região de Ponta Grossa, ele, no retorno, se envolve num grave acidente, acaba morrendo, no carro dele roupas da ex-mulher, isso ontem, e hoje o corpo dela sendo encontrado nessa área rural. Uma história que a polícia está investigando. Furlan. Uma família que procurava por uma mulher que sumiu. Me dá a imagem dela aqui, por gentileza. Essa aqui é a Vanessa. A Vanessa desapareceu e a família começou a montar uma grande campanha que envolveu redes sociais, mensagens de WhatsApp para tentar encontrá-la. Pois bem, o corpo dela foi encontrado. Encontrado próximo a um córrego. O indicativo de que quem matou, quem cometeu o crime, deixou o corpo ali para ser encontrado mesmo, já que não esconderam o corpo. Olha que lugar bonito, um lugar diferente, um lugar lindo nos Campos Gerais. E aí o assassino escolheu essa região para poder cometer esse crime. Em seguida, um acidente. O ex-marido dela morreu batendo o carro em um acidente grave. A suspeita da polícia é que ele teria sido o assassino. Deixa eu conversar com o Thiago Silva. Thiago, a gente está diante de uma história que é muito interessante para fazer uma análise aqui dessa questão que a gente vai debater agora. A mulher, então, pede o fim do relacionamento. O cara não aceita. Isso só para a polícia já é suficiente para colocar ele na cena do crime, Thiago? E até tem um outro detalhe, Furlan, porque o corpo dele é encontrado primeiro. O corpo do Silvio é localizado em virtude de um acidente registrado no quilômetro 173 aqui da BR-277. Já é o trecho de pista simples aqui da rodovia. É um trecho perigoso, mas é um acidente provocado por ele. Ele provoca o acidente, ele causa o acidente que tira a vida do Silvio. E dentro do carro dele, roupas da Vanessa. A família estava procurando pela Vanessa. Quando descobre que o Silvio se envolve num acidente que dentro do carro tem roupa dela, aumenta ainda mais, né, o desespero por parte dessa família. O Silvio se envolve num acidente, o corpo dele encontrado ontem. Hoje encontrado o corpo da Vanessa nessa área rural. As imagens você acompanha aí. É uma região bastante frequentada por pessoas que gostam dessa área rural aqui no município. O corpo dela foi localizado por gente que conhece essa área. Aliás, eu vou conversar com o tenente Cassiano, da Polícia Militar do Paraná, que esteve nessa ocorrência, que acompanhou de perto essa situação. Ô, tenente, como é que chega a solicitação para a Polícia Militar informando o corpo de uma mulher dentro dessa estrada rural, aqui a estrada do Quero-Quero, quando a polícia vai lá e isola a área? Em que circunstâncias esse corpo foi encontrado? Boa tarde. Boa tarde. Então, a informação chegou através da comunidade, né? Demandaram a equipe policial
para ir até o local. No local foi constatado, então a vítima estava numa região de água, né? Então era uma represa ali, próxima à Facelpa, então, e com um ferimento na região de cabeça. Então a gente depende de perícias aí para ver a relação do ferimento, né? Se foi decorrente da queda ou se for anterior a isso, mas ela veio a falecer então nessa região de represa. Morador ali da região que localizou o corpo? Sim, comunidade local ali que acabou solicitando a Polícia Militar para comparecer ao local. E aí, para vocês, a informação de que a Vanessa, justamente a moça que estava desaparecida, era a que foi encontrada no local hoje cedo? Sim, conhecida a informação, né? Conforme foi relatado aí do acidente em data pretérita, né? Onde o ex-convivente dela veio a óbito e hoje foi localizado esse corpo da vítima, né? Corpo entregue ao IML. Isso. E as demais providências e com a Polícia Civil, né? Através do inquérito. Bom, o senhor que acompanhou de perto esse único ferimento na região da cabeça? Sim, foi visualizado, né? Um ferimento aparente ali na região da testa da vítima ali, digamos. Tá bom. Muito obrigado. Esse é o Tenente Cassiano, que foi ao local, que atendeu junto com os policiais militares aqui, né, da região de Palmeira, a cena do crime. A gente conversou também com o delegado Rodrigo Siqueira. É o delegado que está à frente desta investigação, é o delegado que ouviu os familiares quando estiveram ontem na delegacia registrando ainda um boletim de desaparecimento. Ele deu detalhes do que a Polícia Civil já apurou até agora e você acompanha aqui no Balanço Geral. Veja. A Vanessa foi encontrada no Rio do Salto, em águas, né? Estava na água do Rio do Salto, ela estava parcialmente imersa. Em um primeiro momento, uma lesão aparente. Tá aí o delegado que conversou com a gente, deu aí alguns esclarecimentos preliminares de como as coisas serão daqui para frente. Então você tem a história da Vanessa, que a gente está contando para você, que terminou de maneira trágica, ela que buscou abrigo na casa de uma amiga, essa pessoa que daqui a pouco deve prestar depoimento também e vai ajudar a polícia nessas investigações. Pois é, Furlan, nós estamos aqui então na localidade de Quero-Quero, acompanhando ainda a triste história registrada aqui na região dos Campos Gerais, onde infelizmente a Vanessa, ela acabou sendo encontrada nesse ponto aqui. Existe a suspeita, viu, Furlan, do Silvio, do marido dela, do ex-marido dela, inconformado com a separação, de ter jogado o corpo dela dessa ponte aqui que você acompanha agora no Balanço Geral. Foi hoje pela manhã que o corpo dela foi encontrado nessa localidade, que é uma distância de mais ou menos uns 10 quilômetros da BR-277, onde o Silvio, depois de ter jogado a mulher, a esposa, essa é a suspeita da polícia, de ter jogado a esposa dessa ponte aqui na localidade de Quero-Quero, ele pegou o carro, saiu dirigindo em alta velocidade e bateu o veículo contra um caminhão, não resistindo aos ferimentos. O Thiago Silva está num local ali que a comunicação é um pouco difícil por conta da distância, mas ele estava explicando sobre o acidente. Esse ex-marido bateu o carro e morreu. E aí, para quem não acompanhou o Balanço Geral no começo, eu vou só recapitular o que nós já havíamos trazido aqui nessa história. A polícia acredita que esse ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento seria o autor da morte dessa mulher que estava desaparecida em Palmeira. Então, assim, houve o acidente. A polícia também acredita que o acidente tenha sido provocado por ele, tenha sido de propósito. É um crime chocante. E essa imagem que você está vendo do Luciano Chinasso mostra exatamente o local onde o corpo foi encontrado.